Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4/11, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 18 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar da parábola do juiz iníquo. E esta palavra iníquo vem de iniquidade, né? Então, você vai descobrir logo mais o que é uma pessoa iníqua. É uma pessoa que faz as coisas erradas, já se acostumou, olha só, indivíduo iníquo está acostumado a pecar e não se importa mais com as consequências do seu erro, né? Então, logo no início do texto, você vai ver exatamente o significado deste homem e aqui um juiz iníquo. Disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Então, esse era o objetivo que Jesus tinha com essa parábola. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus. Então, logo, quando você não teme a Deus, você faz as coisas que bem entende e que satisfaz, né, a sua vontade, e muitas vezes em detrimento, em prejuízo de outro. Então, naquela mesma cidade, havia ali uma viúva que vinha ter com ele todos os dias. Ela importunava o juiz. Olha só, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha me molestar. Ou seja, deixa eu atender essa juíza, essa mulher, porque ela me cansa todo dia vindo me pedir que julgue a causa dela. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado defendê-lo. Digo-vos que, porém, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só, né? O alerta. E nós temos visto hoje, né? O ser humano autossuficiente, um ser humano que depende de tudo menos de Deus. Parábola do fariseu e do publicano. Então, aqui você já percebeu que Jesus está falando a respeito de oração. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injústeros, adúlteros, e nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exaltava, todo esse será humilhado, mas o que se humilhar, será este exaltado. Ele falou isso também em Mateus 23:12, e nós lemos agora recentemente a mesma coisa, que os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados, em Lucas 14:11. Jesus vai abençoar as crianças, não é? Vai chamar para junto de si, os discípulos queriam, né, que liberasse logo aquelas crianças, e aí Jesus diz a eles: deixai vir a mim os pequeninos,
e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma estará nele. E aí nós temos o jovem rico, nós já vimos também essa parábola, não é? E essa parábola aqui, o jovem rico pergunta: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai falar para ele: me acha bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus que está no céu. E aí Jesus fala, né? Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo registrado em Êxodo 20, né? Deuteronômio 15, 5, também vai falar a respeito dos mandamentos. Replicou ele: tudo isso eu observo desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda lhe falta, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo e não conseguia desapegar da sua riqueza, né? E aí Jesus vai aproveitar essa ocasião para falar que, vendo Jesus ele triste, disse: quão dificilmente entrará no reino dos céus aquele que tem riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis aos homens são os possíveis a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? E aí Jesus vai mais uma vez falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Ele sempre falava da morte, mas dizia a eles: eu vou ressuscitar. A cura do cego de Jericó, né? Tá lá relatado também em Mateus capítulo 20, versículo 19. E aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola, e ouvindo a barulho, né? Aqui fala o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo e disseram para ele: é Jesus o Nazareno. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras versões, misericórdia de mim. E os que iam à frente o repreendia para que ele calasse, ou seja, estava incomodando as pessoas. Ele, porém, gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus para e manda que trouxesse ele. E tendo chegado, perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele foi claro e objetivo: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus, né? E aí nós vamos ter uma passagem que eu gosto bastante, que é a passagem do Zaqueu publicano, que muito vai nos ensinar, né? Entrando ele em Jericó, então olha que coisa maravilhosa, ele chega, né? E aproximando-se à beira do caminho estava o cego de Jericó, né? Que foi curado. E aí, entrando em Jericó, tinha mais alguém que estava sedento por Jesus. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou seja, né, um cobrador, um chefe da Receita Federal, um ministro da Fazenda, talvez, ele era rico. Esse era Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, né? E essa árvore aqui, ela é muito peculiar porque ela tem os espinhos, e nem mesmo isso impediu Zaqueu de ver a Jesus. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. E todos que viram isso murmuraram, dizendo: ele se hospedará na casa de um pecador.
E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a posição de Zaqueu e a posição do jovem rico. Então Jesus deu 2 exemplos, 2 pessoas ricas que tinham sim sede de Jesus, mas um não abriu mão das suas posições, das suas posses, o outro liberalmente, né, se dispõe a abrir mão da sua riqueza. E sabe o que Jesus diz a Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós vamos ter as parábolas, outras parábolas de Jesus, né? Vamos ter a entrada triunfal de Jesus, que nós já falamos sobre ela aqui. Hosana o que vem em nome do Senhor, né? Busca-se o jumentinho, né? E aí Jesus vai chorar por Jerusalém, porque Jerusalém foi o momento ideal de os religiosos reconhecerem o seu Salvador. Em contrapartida disso, rejeitaram o seu Salvador, né? Então, não puderam identificar que aquele era o tempo da visitação de Deus e reconhecer Jesus como Salvador, como o Messias esperado, né? Então, esse momento é um momento muito triste e Jesus chora aqui neste momento, né? E aí ele vai fazer a purificação do templo. Por quê? O templo virou um lugar, uma feira livre. Tudo era comercializado ali naquele templo, né? E aí Jesus relembra eles, está escrito: a minha casa será casa de oração, e vós tem transformado ela em covil de salteadores, né? E ele vai ensinar ali no templo. Nós vamos ver também ele falar a respeito do batismo de João. Novamente ele vai falar da parábola dos lavradores maus, né? A questão do tributo, vamos dar a César o que é de César, né? Jesus fala a respeito disso, logo no versículo 25, e o 26 fala que não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se, né? E aí os saduceus vão falar com Jesus a respeito da ressurreição, também querendo fazer uma pegadinha com Jesus, né? Pegar Jesus ali nas palavras. Então eles não criam, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Entretanto, trazem ao mestre um assunto ligado à ressurreição, né? Falando a respeito de um homem que tinha 7 irmãos e ele morreu, e a esposa dele casou com esse irmão morreu, e ou seja, quando chegar lá no céu, de quem ela será esposa, né? E aí Jesus diz para ele, né, que casamento é só aqui na terra, lá no céu não se casem nem se darem casamento, né? E aí nós vamos ver a oferta da viúva pobre, no 21, nós falamos também sobre ela, né? Que Jesus fica observando, né, os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio e aproveita aquela oportunidade para ensinar aos seus discípulos, né? Disse a ele, né, aos discípulos: viu aquela viúva? Verdadeiramente vos digo que esta viúva, porque deu mais do que todos, porque todos deram oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da pobreza deu tudo o que possuía, inclusive o seu sustento, né? Ele vai falar sobre a destruição do templo, e aí aqui ele vai falar sobre o princípio das dores. Olha só, né? Os evangelhos nos alertando a respeito disso. Vimos isso lá em Mateus, em Marcos e agora em Lucas. Jesus falando a respeito do princípio das dores, né?
Jerusalém é sitiada, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira que nos alerta, né? Ao olharmos para Israel e sabermos os tempos, distinguirmos os tempos e os cumprimentos da palavra, né? E nós vamos finalizar no versículo 37, Jesus falando, e Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.